Mesmo que escrevam sobre sua aldeia, os escritores querem ser universais. O que é preciso para isso? Escrever bem ou morar num país poderoso? É tão fácil ser universal em Paris quanto em Quixeramobim? Vou começar com uma pergunta fúnebre. A literatura rural está morrendo? É uma pergunta difícil, não é fúnebre. Eu acho que a morte, como faz parte da vida, ela nunca vai deixar de aparecer em todos os lugares. Inclusive, enquanto a gente estiver meio rural, tiver o interior, essa ideia de interior existir, persistir, ela estará viva. O Brasil já nasceu dividido entre litoral e interior? Aí teve Tratado de Tordesilhas, Bula Intercetera e tal. Quer dizer, o tamanho do Brasil forçou as capitanias. Você acha que o Brasil é dividido mesmo entre interior e cidade grande? Eu penso que sim. Essa ideia de divisão, como você bem colocou, ela afunda o Brasil. Aliás, o Brasil, a princípio, você citou a Bula Intercetera, né? Eram 100 léguas. Os portugueses, não, quer dizer, eles já sabiam que tinha algo além. Então essa necessidade de ir além, ou seja, estabelecer uma fronteira que de fato funda o país e que a gente vá além, é a matriz do Brasil. E a nossa identidade ainda é uma oscilação entre caipirice e urbanidade? Sem dúvida. Essa ideia de oscilação, ela perpassa todas as grandes questões culturais brasileiras. Ou é litoral ou é interior, ou é metrópole ou é pequena cidade. Então esse jogo entre essas duas visões de mundo me parece ser importante para entender o que é ser brasileiro. Vários escritores, vários intelectuais na história do nosso país, bem ou mal, consciente ou inconscientemente, trataram desse aspecto. Então o Oswald, por exemplo, quando fala tupi or not tupi, é um pouco também essa questão, dizer, o que é que a gente é, como é que nós vamos nos estabelecer como povo, passa por aí. Para escrever literatura rural, você tem que morar no interior ou ter morado no interior? Olha, é uma outra pergunta que vai além, não é, da questão morar no interior. Mas eu penso que escrever qualquer coisa que seja, qualquer texto que seja, você precisa ter uma experiência real, de carne, para poder entender como é que aquilo funciona. A distância não funciona. Nós citamos o Graciliano. É famosa a carta do Graciliano a uma sobrinha, Marili. Tinha 14 anos a menina e mandou para a família, o Graciliano já era conhecido, mandou um conto. E o Graciliano então responde a Marili, essa carta é famosa, dizendo assim, olha Marili, minha querida Marili, todos gostaram muito, seu conto saiu num bom jornal, tinha gente boa ali, tinha uns bobos juntos, mas de modo geral era bom, mas eu vou falar dos defeitos. Você fala de mulheres que lavam a roupa na beira do rio. Você nunca viu uma mulher que lava a roupa na beira do rio. De modo que fica falso. E ele diz exatamente isso, literatura é sangue, é carne. Tanto é que literatura você não tem esses gêniozinhos mirins como tem a música. E ele termina com um conselho magistral para a menina de 14 anos. Ele diz assim, não adianta você dar essas mijadas curtas. Então, para você mijar comprido, mijar longo, você precisa ter vivido, você precisa ter aquilo no sangue, na carne. Quando o interior, o Brasil de dentro, passou a ser representado de forma mais fiel na literatura? De forma mais fiel, eu acho que é século XX, com o chamado mesmo regionalismo. Antes nós não tínhamos, até por conta de... Quer dizer, não havia nem literatura. O Antônio Cândido fala lá na formação, né, a literatura brasileira é uma ramificação da europeia. Enquanto ela não teve consciência de que era um ramo, e isso vem antes com os escritores, com Machado, depois com alguns pré-modernistas que começaram a prestar atenção a isso, mas o modernismo mesmo é que vai se preocupar com essa questão, porque é o modernismo que se preocupa com a questão da formação, quer dizer, tentar olhar o nosso rosto, descobrir a nossa face, e ao pensar no nosso rosto, eles disseram, bom, tem uma nuca também, né? Tem costas, as pessoas têm costas, e vão olhar para o interior do Brasil de uma maneira realista, quase científica. Mário de Andrade fazia pesquisas, né? Ele levava gravador, no sentido de tentar descobrir, enxergar.
Então, ao mesmo tempo que ele lia alemães que falavam do interior de Roraima, e ele aprendia com isso, mas ele também ia pessoalmente. Eu acho que a partir do momento que houve essa possibilidade de conhecer de uma maneira mesmo real, é que a literatura vai retratar esse interior do Brasil com verdade. Se é que eu posso dizer que literatura retrate algo com verdade. Você acha que essa onipresença da voz urbana nos romances, hoje em dia ainda é maior, ela oprime uma voz literária rural? Eu acho que sim, porque há um preconceito também, claro, em relação ao mundo rural. As pessoas da grande cidade, elas costumam imaginar que ali é uma espécie de ápice da civilização e eles morando ali encarnam a vanguarda do pensamento brasileiro, e as pessoas do interior olham sempre com um pé atrás. Não sei se usam a expressão pé atrás, mas olham com o pé, talvez com os dois pés atrás, né? Então eu acho que esse preconceito existe e acaba atrapalhando, e ele, claro, aparece na literatura. Então qualquer pessoa que dê voz a alguém do interior, eles querem ver como pitoresco, às vezes até datado, por conta do regionalismo que nós estudamos, eles imaginam que isso seja uma questão datada. A modernidade está aí, os veículos de comunicação estão todos aí, são muito importantes, mas o interior ainda existe. Diferente, mas existe. E é óbvio que a arte precisa dar voz a esse espaço, a esse lugar, a essa visão de mundo, porque ela faz parte do Brasil, ela encarna aquilo que nós somos e precisa aparecer com o mesmo peso. Não diria mais do que a cidade, mas também não menos. E não é datado, como muitos ainda imaginam que possa ser. O rural, parece que na visão do escritor urbano, década de 50 para sempre, né? 40 tal. Exato. Tem internet aqui. É isso. Banco. Mas e o escritor do interior? Ele se intimida também a se expressar porque a voz corrente é urbana? Ele se intimida, mas isso penso que está muito mais ligado ao mercado, que, óbvio, domina as manifestações culturais, do que propriamente a realidade daquilo que ele faz. Como você tem toda a mídia, os grandes veículos, toda a atenção voltada para as cidades, para esse mundo cosmopolita. Então os jornais falam de exposições em Nova York, falam de museus, há uma exposição em Londres, e imagine um sujeito aqui em Arceburgo abrindo o jornal, uma exposição em Londres, que interessante. Ele imagina que aquilo que ele faça aqui, que a exposição de artesanato dele, seja absolutamente nada, não tem importância nenhuma. Mas às vezes acontece o contrário, ele acha que aquilo é o mais importante do mundo, o que acaba tendo até uma certa graça. Eu acho que o rural sumiu até como microcosmo, né? Por exemplo, Incidente Antares, do Érico. Se passa numa cidade pequenina, mas é um microcosmo, mas nem isso a gente tem mais, né? Não tem essa cidade pequena que faz às vezes de mundo. É difícil, isso desapareceu mesmo. Esse fazer às vezes de mundo tem sido uma pretensão do ser humano, não só nesse momento. E pensar o rural, agora eu estou pensando mais do que respondendo. Eu acho que pensar o mundo rural, essa parte do Brasil, um tanto quanto deslocada em todos os seus sentidos, talvez seja recolocar essa questão do microcosmos para o Brasil de uma maneira que ainda é pertinente. Me lembrando do Raul Pompeia, do Ateneu, né? Que começa com a ideia de microcosmo. Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta do Ateneu, coragem para a luta. Né? Essa luta não se dá só no Ateneu, né? Existem outros microcosmos. E o interior talvez esse seja um caminho interessante para os escritores do interior, poderem pensar esse Brasil novo, esse Brasil diferente. Isso ainda é possível, existe, mas as pessoas não acreditam mais nessa possibilidade. O homem moderno, citadino, diante desse bombardeio de informações, ele tem consciência de que ele é incapaz de dar conta de tudo.
essa incapacidade eu acho que pode ser exercida com um olhar diferenciado por aquele que tratar dos mundos rurais. Agora eu vou usar até no plural, das diversas divisões que existem, dos diversos pequenos locais dentro disso que a gente chama de Brasil. Talvez um conjunto desses olhares rurais, dessas ruralidades esfaceladas, possa falar um pouco melhor do que seria a nossa proposta de modernidade como país, como sociedade, como civilização, enfim.